Paiva. 71ª audiência pública, 11 de setembro de 2013, auditório Paulo Kobayashi. Está instalada a 71ª audiência pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva, no dia 11 de setembro de 2013, às 19 horas. Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, auditório Paulo Kobayashi, para um ato solene em desmemória dos 40 anos do golpe militar no Chile. Memória, Verdade e Justiça. Para compor a mesa, convido o companheiro camarada Ivan Seixas, da Comissão da Verdade, companheiro Renan Adolfo Morales Jaque, responsável no Brasil pelo Partido Comunista Chileno. Renan, para a mesa. A Verônica Ursua, presidente da Associação Brasileira Chilena de Amizade. E Dr. Plínio Gentil, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público Democrático. Dr. Plínio, nosso companheiro que veio de São José do Rio Preto para participar dessa cerimônia. Olha, a cônsul ou a consulesa da Venezuela, embora ela nunca queira vir para a mesa, a Andréa Coral, e a outra consulesa que chegou agora no Brasil, a desculpe, ainda não me acostumei com a pronúncia, a Iuriane Alvarado Garcia, trouxeram para nós, dessa cerimônia, quero que vocês morram de inveja, uma maravilhosa foto de Simão Bolívar. Então, queria as duas consulesas, onde elas estão, elas são sempre muito quietinhas, muito reservadas, e queremos ganhar também um pôster do comandante Chávez. Vive! Muito obrigado pela presença e pelo presente. Bom, vamos então... Não vamos tocar nenhum hino da Unidade Popular, nada, né? Vamos começar, né? Então, é muito importante que esta sessão esteja sendo realizada hoje aqui na Assembleia Legislativa. E nós fizemos questão de colocar como mais uma sessão da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Hoje, 11 de setembro de 2013, 40 anos do golpe contra Salvador Allende, contra todo o povo chileno, estamos aqui reunidos num ato de resistência. A ditadura que foi implantada no Brasil foi 64. A de vocês, contra o povo chileno, ocorreu em 73. E agora estão surgindo documentos da participação, da colaboração, do financiamento da ditadura brasileira ao golpe do Chile. E então eu, aqui em nome da Assembleia Legislativa, da Comissão da Verdade, agradeço esse grupo que organizou esse ato da resistência. Espero que tenhamos uma noite importante, uma noite solidária, uma noite de muita grandeza. Agradeço à companheira Vivian Mendes, que fez esse elo de ligação, e acredito que estamos dando um passo importante pela memória, verdade e justiça dos nossos países. Enquanto os torturadores não forem punidos, enquanto continuar havendo grupos de extermínio, enquanto houver a tortura,
enquanto houver uma concentração econômica absurda, como consequência uma miséria, enquanto houver uma concentração de poderes da mídia, nesses 4 pontos, a ditadura não acabou. Abaixo a ditadura, abaixo os assassinos criminosos e abaixo o assassino da humanidade, Augusto Pinochet. Viva a democracia e viva a liberdade. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Para siempre su libertad. Estas son mis últimas palabras, con la certeza que mi sacrificio y el de ustedes en vano no será. Sigan sabiendo, queridos compañeros, que una nación moral castigará esta traición, cobarde felonía, este momento amargo y gris, que se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. Que se abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre construyendo para siempre su libertad. ¡Salvador Allende! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Bom, então vamos passar imediatamente a palavra para... acho que todo mundo sabe, mas é importante registrar, além do vídeo com o último discurso do Allende, essa apresentação de vocês foi o discurso musicado, é isso, né? Muito bonito, tá bom. Ivan, então você já faz a saudação de abertura pela Comissão da Verdade. A ligação do povo brasileiro com o povo chileno tem uma força muito grande. A ligação começa por o povo chileno abrigar um grupo de brasileiros que foi resgatado
no sequestro, que foi feita a captura de um embaixador e foi mandado para o Chile, que recebe os brasileiros resgatados das torturas aqui do Brasil na democracia chilena. A ligação macabra que a ditadura brasileira faz em instruir torturas, em participar de torturas no Estádio Nacional, um dos torturadores brasileiros mais tenebrosos, que foi o capitão, hoje coronel, Paulo Malhães, ganhou o apelido de Dr. Pablo no Estádio Nacional. A ligação também é dos brasileiros que estavam lá asilados e no dia do golpe tem um caso muito conhecido entre nós do ex-sargento José de Araújo Nóbrega, que está numa fila na beira do rio Mapote, e ele é identificado como sendo um brasileiro exilado. E ele toma a arma de um carabineiro e sai atirando, é ferido, cai no rio e é resgatado pelos padres mais adiante, né? E ele consegue ser colocado dentro de uma embaixada e ele dá esse testemunho, né, do que foi a violência do golpe no Chile. Muito tempo depois, aqui no Brasil se escondeu com documentos verdadeiros, mas com nome falso, o Romo Mena, que era um tenebroso torturador, assassino, que pararam de contar os 100 vítimas dele. Ele estava escondido em uma cidade perto de Campinas e nós recebemos a informação, nós da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos, da qual faço parte, nós ajudamos na captura do Romo Mena, né? E depois houve um debate aqui no Brasil sobre o que fazer com ele. Mandar para o Chile, ele vai ser solto, deixar aqui, ele vai ser solto. E com a decisiva participação dos companheiros do Chile, foi exigido que ele fosse mandado. Então, nós fizemos a pressão e nós mandamos o Romo Mena para o Chile. E ele ficou preso, foi condenado, várias condenações, e fazia questão de dizer que não se arrependia. Romo Mena, para os brasileiros que não sabem, ele se infiltrou na vicaria da Igreja Católica e se misturou entre as mães que procuravam seus filhos desaparecidos. E, num determinado momento, ele assume a condição de repressor e prende aquelas pessoas que tinham, inclusive, o adotado quase como um filho, que ele se apresentava como um filho à procura de um pai, de um irmão, uma coisa assim. E ele mata aquelas pessoas que ele tinha se aproximado, né? Os chilenos sabem, né, essa história tenebrosa de Romo Mena, né? Então, a nossa ligação, ela é muito forte. A nossa ligação é muito complicada também, porque a experiência brasileira de 64, em que o povo brasileiro acredita na democracia, os partidos de esquerda acreditam na democracia, apostam na via pacífica e democrática para construir o socialismo, e é derrotado e é quebrado através de um golpe fascista a mando do imperialismo americano. No Chile, se repete essa história. Também há uma crença de que era possível fazer uma transformação pela via pacífica, eleitoral, para se construir um país democrático e socialista. Aqui tínhamos um político burguês, reformista, lá no Chile tínhamos um companheiro socialista, que era Salvador Allende. No entanto, a história trágica do Chile e a história trágica do Brasil se parecem muito, e isso é que dá essa ligação entre nós. E eu, como o Adriano, nós estávamos presos em 73,
quando houve o golpe do Chile. Nós estávamos no presídio do hipódromo quando houve o golpe no Chile. E nós sofremos com as notícias que vinham, a resistência que se parecia que ia se fazer, que vinha de Antofagasta, que estavam se formando brigadas, e a gente ouvindo aquela história toda, e aos poucos nós vimos desaparecer toda aquela possível resistência que aconteceria, e a gente vê a repetição da nossa tragédia lá também em 73. Já tínhamos visto 2 ou 3 meses antes, no golpe que o imperialismo e o Brasil, como subimperialismo, faz no Uruguai. Então, para nós, aqui, encarcelados, era uma triste visão de... Nós já vimos esse filme e nós lamentamos esse filme se repetir. Agora, neste momento, 40 anos depois, nós estamos soltos, estamos aqui na Comissão da Verdade, estamos exigindo apuração, estamos exigindo punição. E, de novo, nós estamos juntos. De novo, nós estamos irmanados, brasileiros, chilenos, uruguaios, argentinos, bolivianos, venezuelanos. Estamos todos irmanados nessa luta contra o imperialismo, que a gente vê agir impunemente, invadindo a presidência da República Brasileira, uma empresa petrolífera que eles querem botar as mãos há muito tempo, e vemos eles decidirem, em rede mundial de televisão, que horas que eles vão bombardear o povo sírio. Então, para nós, mais uma vez, nós temos que estar juntos, temos que dar as mãos e temos que estar juntos nessa luta. Abaixo o imperialismo, abaixo a ditadura, viva o povo da América Latina. Viva o povo chileno que resistiu à ditadura. Obrigado. Eu queria também pedir para o doutor Plínio Gentil, que veio de São José do Rio Preto para participar do nosso ato aqui, procurador de Justiça do Estado de São Paulo, fizesse também a sua saudação. Por aqui? Aqui. O que faz? Dá na mesa. Tá bom. Boa noite a todos. Boa noite à mesa. Eu saúdo, na pessoa do deputado Adriano Diogo, toda a Comissão da Verdade, todos os componentes da mesa. Estou aqui como representante do diretório de São José do Rio Preto, do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e estou também, eu diria principalmente, depois digo por que principalmente, representando o movimento do Ministério Público Democrático. O movimento do Ministério Público Democrático é uma entidade que reúne promotores e procuradores de justiça do Estado de São Paulo, de outros estados da Federação Brasileira e também do Ministério Público Federal. É uma entidade dentro do Ministério Público que eu diria que caminha à frente do próprio Ministério Público. O Ministério Público Democrático tem preocupações políticas, o Ministério Público Democrático está se solidarizando, se aproximando da Comissão da Verdade Rubens Paiva, com a preocupação de que a nossa história seja passada a limpo de verdade, que nós busquemos uma paz, mas uma paz com justiça. E temos a preocupação de que não há justiça na impunidade. E o que nós vemos no Brasil hoje, com algumas exceções, é o império da impunidade no que diz respeito aos crimes praticados durante o regime militar, pelos agentes da repressão, pelos agentes do Estado. É hora, portanto, de darmos cumprimento à sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que determinou ao Estado brasileiro que se submete por tratado internacional às decisões da Corte, que determinou ao Brasil a apuração e a responsabilização criminal com a aplicação da lei penal aos agentes da repressão que praticaram crimes nesta condição, sem recurso à prescrição
ou a anistia, que não se aplicam por força de decisões e de tratados internacionais a esses casos, porque esses casos caracterizam crimes contra a humanidade, que o Brasil, também por tratado internacional, se comprometeu a punir devidamente. Então, eu represento essa instituição, o Ministério Público Democrático, e faço questão de mostrar publicamente, não só à Comissão da Verdade, como a todo o público presente, como a todos que nos acompanham, que dentro do Ministério Público existe, sim, um setor preocupado em que se apurem esses crimes e em que se faça justiça. Nós não abrimos mão de processar e condenar o ladrão de botijão de gás. Nós não podemos, por coerência, abrir mão de processar autores de crimes contra a humanidade. Já é hora de o fazermos. E mais ainda, é hora de apurar os crimes e é hora de apurar também as empresas, as entidades, os grupos que financiaram a repressão criminosa que houve no Brasil. Eu trago, portanto, o abraço do Ministério Público Democrático, a solidariedade do Ministério Público Democrático, a disposição de trabalhar junto com a Comissão da Verdade. E, nesse dia tão especial, nesse dia dos 40 anos do golpe sangrento do nosso país irmão, que é o Chile, eu trago, em nome do pessoal de São José do Rio Preto e do Ministério Público Democrático, o nosso abraço fraterno e a nossa imensa solidariedade. Muito obrigado, boa noite. Agora vai haver o primeiro grupo que se apresentou foi o Canto Livre. Agora vai haver uma outra apresentação musical do grupo América Morena. Primeiro eu queria saudar a presença do companheiro Fernando, do PCR, que está entre nós. Depois fique livre para usar a palavra. Só queria pedir uma coisa para vocês antes de ouvir, que depois, se vocês tiverem ou em castelhano ou em português, esse último discurso do Salvador Allende, se vocês podiam mandar para a gente esse texto, por favor. Né? Então tá bom. Então vamos lá. Então agora uma apresentação do grupo América Morena. Que música que vocês vão cantar? É bom, que bom. Porque a primeira eles falaram batidão, né? É bom apresentar quem são vocês, não tem problema. Boa noite a todos, senhores da comissão. Queremos agradecer primeiramente ao pessoal da comissão, Canto Livre, que brilhantemente estão organizando este ato. Nós somos o Grupo América Morena, somos chilenos, filhos de chilenos, filhos dessa época da ditadura. E nós vamos apresentar agora, e a próxima música que também nós vamos cantar um pouco mais para frente aí durante o ato, músicas do cantor folclorista Víctor Jara, nosso grande mestre Víctor Jara, que foi morto no Estádio Chile no dia 16 de setembro, de maneira brutal. E nós preparamos esta pequena homenagem para ele. Muito obrigado. Los que quieren dividir a la
Vocês vão colocar o discurso do Allende, né? La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Soldados de Chile, comandantes en jefe, titulares, y el almirante Merino que se ha autodesignado. Más el señor Mendoza, general rastrero, que solo ayer manifestara su fidelidad y lealtad al gobierno, también se ha denominado director general del Carabineros. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Trabajadores de mi patria, quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo. En este momento definitivo, el último en que yo pueda dirigirme a ustedes, pero que aprovechen la lección. El capital foráneo, el imperialismo, unido a la reacción, creó el clima para que las Fuerzas Armadas rompieran su tradición, la que le enseñara Schneider y que reafirmara el comandante Araya. Víctimas del mismo sector social que hoy estará en sus casas esperando con mano ajena reconquistar el poder para seguir defendiendo sus granjerías y sus privilegios. Me dirijo sobre todo a la modesta mujer de nuestra tierra, a la campesina que creyó en nosotros, a la obrera que trabajó más, a la madre que supo nuestra preocupación por los niños. Me dirijo a los profesionales de la patria, a los profesionales patriotas, a los que hace días estuvieron trabajando contra la sedición auspiciada por los colegios profesionales, colegios de clase, para defender también las ventajas que una sociedad capitalista le da a unos pocos. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron, que entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, aquellos que serán perseguidos, porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gasoductos, frente al silencio de que tenían la obligación de proteger. La historia lo juzgará. Seguramente Radio Magallanes será callada y el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes, no importa. Lo seguirán
Siempre estaré junto a ustedes. Por lo menos mi recuerdo será de un hombre digno que fue leal a la lealtad. El pueblo debe defender, pero no sacrificar. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillar. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Que fala, hein? Puta que... Companheiro Renan Adolfo. Boa noite, companheiros, senhores da mesa. Muito boa noite. É muito grato estar mais uma vez numa mesa compartilhando essa dor, né, que a gente sofre. Passaram 40 anos e a gente não consegue esquecer. Me pediram para falar da Unidade Popular. Eu vou tentar fazer isso. Salvador Allende e a esquerda chilena se atreviu a sonhar um Chile diferente. Um em que as crianças nascessem para ser felizes. Em que todos tivessem acesso à moradia, à luz, à água potável. Em que os adultos maiores tivessem direito ao descanso justo. Em que uma reforma agrária beneficiara também os pequenos e medianos agricultores. Em que a assistência médica fosse gratuita. Assim o revelam as 40 medidas que o governo da Unidade Popular pretendia impulsar durante seu mandato. A Unidade Popular foi composta pelos partidos Socialista, Comunista, Radical, Social-Demócrata, Movimento de Ação Popular Unitário, MAPU, e Ação Popular. O Partido Socialista podia ser considerado de extrema esquerda da Internacional Socialista. Muitos dos seus dirigentes se diziam marxista-leninistas e defendiam a Cuba socialista. O Partido Comunista de Chile, por sua vez, era o maior partido da esquerda e nas últimas eleições tinha conseguido aproximadamente 17% dos votos e eleito 21 diputados e 5 senadores. A campanha da Unidade Popular ganhou o país e mobilizou centenas de milhares de trabalhadores. Todos pressentiam que chegara a hora da esquerda chilena. Mais de 400.000 pessoas se reuniriam no último comício realizado na capital em 4 de setembro de 1970. Allende venceu por uma margem bastante apertada. Ele obteve 36,6% dos votos. Enquanto Jorge Alessandri, do Partido Nacional, direita, 34,8% dos votos. E Radomiro Tomic, da Democracia Cristã, 27%. Uma multidão tomou a Rua de Santiago. Mas não era tão fácil assim. Hacía trama contra a posse de Allende. Num discurso pronunciado dia 14 de setembro de 1970, o secretário de Estado estadunidense, Henry Kissinger, afirmou: é muito fácil prever que a vitória de Allende possibilitará o estabelecimento de um governo comunista.
Neste caso, não se trata de um governo desse tipo numa ilha, sem tradição e nem impacto na América Latina. A evolução política chilena é muito séria para os interesses da segurança nacional dos Estados Unidos. Em 21 de setembro, a CIA enviou telegrama a seus agentes em Santiago a propósito da operação de evitar que Allende assumisse o poder. O suborno do parlamento foi descartado. O objetivo era a solução militar. Um relatório da embaixada norte-americana enviado a Kissinger afirmava: o general Snyder tem que ser neutralizado, tirado da frente, se for preciso. O comandante-em-chefe do exército, o general Snyder, era um legalista e se opunha aos projetos golpistas da direita militar. Por isto, segundo a CIA, ele precisava ser eliminado. Ao mando dos generais Viu e Valenzuela, o general Snyder foi assassinado no dia 25 de outubro. O fato ocorreu poucas horas antes da votação no Congresso, que deveria homologar o nome de Allende. A CIA exultou. 24 horas da reunião do parlamento, um clima de golpe militar existe no Chile. O atentado contra o general Snyder produziu consequências muito próximas das previstas no plano Valenzuela. Em consequência, a posição dos conspiradores foi esforçada. Lê do engano. O país ficou consternado e o resultado acabou sendo desfavorável às forças de direita. A ala democrática da democracia cristã venceu e em 24 de outubro o Congresso acabou reconhecendo a vitória de Allende. Em troca, exigiu a aprovação de um estatuto de garantias constitucionais, pelo qual o novo governo socialista ficava proibido de mexer nos meios de comunicação privados, na educação e nas forças armadas. Um acordo que o novo governo cumpriu religiosamente nos seus 1000 dias conturbados. As medidas econômicas e sociais do governo Allende. Uma das principais bandeiras da Unidade Popular foi a nacionalização das minas de cobre. O cobre representava cerca de 80% das exportações chilenas e estava nas mãos de grandes monopólios estrangeiros, Anaconda, Kennecott, Copper e Acerro. A lei de nacionalização foi aprovada em 11 de julho de 1971 com um voto unânime do Congresso Nacional. Nem a direita entreguista teve coragem de votar em contra de um anseio tão profundo da nação chilena. O governo também nacionalizou as indústrias de ferro e do salitre. Interveio na Companhia de Telefone do Chile, que era filial da poderosa ITT norte-americana. Estatizou o sistema bancário, e nele se incluía o Citibank. As nacionalizações feriam profundamente os interesses privados das companhias estadunidenses. Após a estatização dos bancos, o governo orientou o crédito para os pequenos e médios produtores e para projetos de desenvolvimento da indústria social. Houve uma significativa redução dos juros, reativou-se o setor da construção civil, adotando uma ousada política de construção de casas populares. Foram estabelecidas relações diplomáticas e comerciais com Cuba, China, Vietnã e Coreia do Norte. Realizou-se uma reforma agrária abrangente e resultou na quase extinção do latifúndio improdutivo. Nesse período, expropriaram-se 5 milhões de hectares, em benefício de mais de 40 mil famílias. As medidas econômicas e sociais adotadas levaram a que no primeiro ano de governo a produção industrial aumentasse um 12% e o PIB chileno crescesse um 8,3%, índice inédito até então. Reduziu-se o nível de desemprego e ocorreu um processo rápido de recuperação salarial. A participação dos assalariados na renda nacional subiu de 53% para 61%. A CUT, Central Única de Trabalhadores, foi legalizada e passou de 700 mil para 1 milhão de filiados. Todas as crianças chilenas passaram a ter direito a 1,5 litro de leite por dia. O governo Allende
ampliou drasticamente os serviços médicos e escolares. Estas medidas levaram a uma redução significativa da mortalidade infantil e dos níveis de analfabetismo. A Previdência foi estendida a 330 mil pequenos comerciantes e feirantes e 130 mil pequenos industriais, artesanos, esportistas, profissionais. Em abril de 71, a Unidade Popular teve uma estrondosa vitória nas eleições municipais. Ela conseguiu 50,2% dos votos, enquanto a ADC atingiu 27%. O Partido Nacional apenas 20%. A votação refletiu rápida mudança de espírito nas massas populares, um deslocamento para a esquerda, e reforçou a tese da possibilidade de uma via chilena para o socialismo. Esta se daria pela articulação do avanço institucional da esquerda, através de eleições e a mobilização e a organização das massas populares. A ofensiva conservadora contra o governo popular. Desde a posse de Allende, o imperialismo norte-americano, em conluio com setores da grande burguesia, implementou um plano metódico para a destruição da economia chilena. De repente, os créditos externos desapareceram. Houve uma corrida aos bancos. Os capitais foram enviados ilegalmente para o exterior. No mês de outubro de 72, eclodiu uma greve dos caminhoneiros, que foi seguida por uma greve no comércio, nos transportes urbanos, nos hospitais particulares, etc. Era uma greve insurrecional da burguesia. Neste período, mais de 300 mil cabeças de gado foram contrabandeadas e 10 milhões de litros de leite atirados nos rios para que não chegassem às mesas das crianças pobres. A terra não foi semeada e a produção de alimentos caiu catastroficamente. Em pouco tempo, começou a faltar alimentos nas grandes cidades, proliferou o mercado negro, incentivou-se o processo inflacionário. O governo não só caiu graças à mobilização e à auto-organização, não caiu graças à mobilização e à auto-organização popular. Diante da tentativa da burguesia de parar a nação, os trabalhadores ocuparam as fábricas fechadas e mantiveram-se produzindo num ritmo superior à média anterior. Os camponeses ocuparam as fazendas paralisadas. Nas cidades, as comunas se organizaram, abastecendo e montaram brigadas para ir ao campo, ajudar na colheita e no transporte. Realizaram-se tentativas heroicas de furar o cerco imposto pela greve dos caminhoneiros. Diante da ameaça do golpe, formaram-se os cordões industriais, como instrumento de autodefesa proletária. O povo chileno tomou nas suas mãos desarmadas a defesa da revolução. O resultado dessa ofensiva golpista foi a redução do nível de crescimento. O PIB caiu para 5% em 72. Mesmo assim, esse índice não foi tão catastrófico como poderia ter sido sem a mobilização dos trabalhadores. Para vencer a sabotagem do imperialismo e dos monopólios, a situação econômica tornou-se mais grave em 73. O terrorismo e o golpe de Estado. O clima de guerra civil, as dificuldades econômicas, os impostos da grande burguesia e o imperialismo não haviam conseguido diminuir o prestígio do governo diante das classes populares. Nas eleições parlamentares de 73, a Unidade Popular conquistou 44% dos votos e consolidou-se como principal organização política de Chile. Aumento de número de parlamentares progressistas inviabilizou a ideia de golpe branco parlamentar visando destituir Allende. Agora, só havia um caminho para a oposição revelada, o golpe militar. Apesar da relativa redução dos votos em relação às eleições municipais de 71, o que podia ser constatado era um aumento constante do número absoluto dos eleitores da Unidade Popular. 1 milhão em 1970, 1.400.000 em 71 e 1.600.000 em 73. A maioria dos trabalhadores assalariados ainda estava com Allende. Acompanhando o crescimento da Unidade Popular, ocorreu o crescimento da violência promovida pela extrema-direita. Em fevereiro de 72,
o alto comando militar já havia desbaratado um plano para assassinar Allende. Foram presos vários oficiais e civis ligados ao grupo fascista Pátria e Liberdade. Por trás do complot estavam alguns generais. Nesse mesmo período, dezenas de militantes de esquerda foram assassinados. Em 26 de julho de 73, o próprio comandante Arturo Araya, adido militar do presidente, foi morto num atentado. Nos últimos meses do governo Allende, a direita cometeu em média 21 atos terroristas por dia. Sobre a alegação de combater a violência crescente, o Congresso aprovou a lei de controle de armas. O controle voltou-se exclusivamente contra o movimento popular. As Forças Armadas realizaram centenas de incursões nos bairros operários, nas fábricas, nas universidades, em busca de armas. Os grupos paramilitares de direita não foram molestados. Era uma medição de forças para o combate que se aproximava. Os acontecimentos se sucederam num ritmo que atropelou a própria esquerda. Em maio de 73, setores militares já haviam decidido dar o golpe de Estado. Para ajudar no clima de desestabilização, os empresários patrocinaram uma greve de transporte urbano. Em resposta, ao 21 de julho, a Central Única de Trabalhadores chilena realizou uma greve geral contra o golpismo, em apoio ao governo. 1 milhão de trabalhadores desfilou pelas ruas de Santiago. Poucos dias depois, no dia 29, ocorreu a primeira tentativa golpista. Um regimento de blindados tentou atacar o Palácio Presidencial. O próprio general Prat, numa ação corajosa, se dirigiu pessoalmente para as tropas insurretas e deu ordem de prisão aos seus comandantes. Ele pagaria caro pelo seu ato. Prat, então, era o comandante em chefe do Exército e havia sido indicado para o Ministério do Interior. Após a greve patronal de outubro de 72, ele era um legalista fervoroso e um obstáculo aos intentos golpistas. Isto levantou contra ele o ódio dos setores direitistas, da sociedade e das Forças Armadas. Em 21 de agosto, centenas de mulheres realizaram um ato em frente à sua residência, exigindo a sua renúncia e dirigindo os insultos contra a sua honra. Eram as esposas, as mães da alta oficialidade. Os generais, como era esperado, não se solidarizaram com o comandante Prat e foi obrigado a renunciar. Com ele saíram vários generais legalistas. Estavam abertas as portas para o golpe militar. Aproveitando o clima existente, a democracia cristã fez aprovar na Câmara dos Deputados uma resolução declarando a ilegitimidade do governo. Novamente, os trabalhadores tiveram que responder às manobras da direita e realizaram uma gigantesca manifestação, na qual cerca de 800.000 pessoas saíram à rua gritando Allende, Allende, o povo te defende. Sem saber que esta seria a última homenagem que o povo chileno prestaria ao valoroso presidente. Era o 3 de setembro. O golpe no dia 11 de setembro. Nas primeiras horas da madrugada do dia 11 de setembro, a Marinha se sublevou-se em Valparaíso, depois de participar em uma manobra conjunta com a Marinha norte-americana. As primeiras notícias eram confusas. Pouco a pouco foi ficando claro que se tratava de um golpe militar dirigido pelas cúpulas das Forças Armadas. Frente a todas as operações golpistas estava, de novo, o comandante-chefe do Exército, um dos homens da confiança de Prat e do próprio presidente. Ele chamava-se Augusto Pinochet. Ao receber as notícias das operações militares, Allende dirigiu-se ao Palácio de la Moneda, com um pequeno grupo de homens e mulheres. O presidente enfrentou, por horas, os ataques da tropa de infantaria, blindados e os temidos bombardeios do Hawker Hunter. Depois de quase 3 anos de governo, não havia sido construída nenhuma estratégia para responder a um golpe militar. Apesar das inúmeras ameaças e do crescimento da violência fascista, confiou-se integralmente no dispositivo militar legalista de Allende. Quando este falhou, o governo e o povo ficaram sem nenhuma alternativa viável. Os poucos agrupamentos armados de estudantes e operários foram prontamente massacrados numa luta desigual. Este talvez tenha sido o grande dilema
é uma das limitações da experiência da via chilena ao socialismo. Mas os possíveis erros não devem se encobrir com o heroísmo da esquerda chilena. Deu o valente presidente. As últimas palavras de Allende ainda repercutem na alma do povo. Diante desses fatos, só me cabe dizer aos trabalhadores: eu não vou renunciar. Pagarei com minha vida a lealdade do povo. Outros chilenos superarão este momento amargo em que a traição pretende se impor. Continuem sabendo que muito mais cedo que tarde, novamente se abrirão as grandes avenidas por onde passa o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva Chile, viva o povo, vivam os trabalhadores. Em poucos minutos cairia morto o companheiro presidente. E o povo nas barricadas e nas ruas responderia: Allende, Allende, presente, agora e sempre. Antes de passar a próxima, até para vocês irem se organizando, vai ter o vídeo da eleição do Salvador Allende e depois a apresentação do grupo América Morena. Só queria registrar o seguinte fato. Ontem estreou em rede nacional de televisão a campanha do PSDB com o lançamento da candidatura a presidente do senhor Aécio Neves. O publicitário que coordenou e vai coordenar essa campanha, pelo menos o publicitário brasileiro, vai vir um outro publicitário americano, foi a equipe que fez a campanha à presidência da República na Venezuela, do senhor Capriles. Pessoas especializadas em provocações e golpe. Então, todo mundo sentiu ontem já uma crispação, uma baixaria e um tom golpista que vai ser essa campanha à presidência da República. Portanto, você estava lendo esse maravilhoso texto, até queria pedir se você podia entregar oficialmente esse texto para a gente colocar como documento da Comissão da Verdade, um documento importante, bem pesquisado, para a gente deixar claro que o seguinte: os golpistas não morreram, os golpistas estão preparados e, como disse nosso amigo Alípio Viana Freire, nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de arara também sobreviveu. Os golpistas estão aí. Temos que ficar atentos que eles estão prontos a nos golpear e a golpear a democracia quantas vezes for necessário. Então vamos lá? Vamos ver o maravilhoso documentário sobre a campanha do Allende, né? Señor Allende, señor Allende, señor Allende. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. Con motivo de la votación producida, el Congreso Pleno proclama presidente de la República al ciudadano Salvador Allende Gómez. Se levanta la sesión. El
Recuerdo la frescura del aire, la profunda inspiración que nos unía los unos a los otros y más allá al mundo entero. Filmábamos ese sueño radiante con lucidez y fervor. Era una sociedad entera en estado amoroso. Durante 43 años, este hombre convenció a toda la izquierda que la única forma de ganar era pacíficamente. Mientras en América Latina la violencia y la guerrilla crecían por todas partes, Allende creó un movimiento de masas para la victoria electoral. Poco tiempo después, Allende ganó también las elecciones municipales. Él creía que el resultado lógico de una democracia era llegar al socialismo. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. La izquierda, los obreros, los campesinos, los empleados, los profesionales, los técnicos, los intelectuales, triunfaron en Chile. Y en la noche de la victoria se juntaron 200.000 personas. No hubo un vidrio roto, no hubo un automóvil destruido, no hubo un adversario nuestro que pudiera decir que lo ofendimos, ni siquiera de palabra. En cambio, los sectores derrotados, la ultraderecha, ha tratado de conspirar, ha hecho todo este sabotaje desde el punto de vista económico y todavía tiene mercenarios a través de los cuales coloca bombas. Entonces, ¿dónde está la democracia? Nosotros vamos a hacer una democracia auténtica, porque va a participar el pueblo, y no una minoría como hasta ahora. Ahora, cuando un pueblo tiene conciencia de las metas que debe alcanzar, ese pueblo es capaz de sacrificios. Yo estoy seguro que el pueblo de Chile está maduro, porque ya ha entendido, y entenderá mañana, que tendremos todos que hacer sacrificios. ¿Para qué? Para sembrar para el futuro. Los 2 o 3 primeros años van a ser muy duros, pero sobre la base de un gobierno recto, moral, en que no haya privilegios y granjerías para unas minorías, el pueblo va a responder. Ese es el gran aval que tengo yo. La entereza, el patriotismo y la moral del pueblo chileno. Nós agora vamos interpretar mais uma música de Victor Jara, Plegária a um Labrador. E na sequência eu gostaria de pedir a permissão para quebrar o protocolo, para homenagear nossos amigos da Venezuela. Na sequência vamos tocar Simão Bolívar.
Ô, Vivian, queria te pedir duas coisas. Que essa faixa que vocês fizeram, maravilhosa, fosse guardada como um documento da Comissão da Verdade. E que se pudesse salvar todos essas imagens. Você já fez isso, né? Já fez. Ó, obrigado pelo documento. Ó, esse documento eu fiz aqui. Lá na Câmara Municipal de Diadema, dia 17 de setembro, às 19 horas, vai haver uma cerimônia relativa ao golpe, né, Dia da Comunidade Chilena, 17 de setembro, promovido pela vereadora Cida Ferreira. E tem um convite que o pessoal lá de São Bernardo, da Memória da Cultura lá, o Cido, bom, depois eu vou ler, eles estão fazendo um esforço enorme lá, que vai ter um dia sobre o golpe, e o pessoal dos sindicatos metalúrgicos lá da ABC, eles estão se organizando para a semana que vem fazer uma enorme... Depois eu vou anunciar. Vamos ouvir então agora o pronunciamento da nossa companheira, a Verônica Ursua. Depois nós vamos ter a apresentação do vídeo Venceremos, ainda mais uma apresentação do grupo latino-americano e a apresentação do Canto Livre e América Morena. Agora vamos ouvir a fala da companheira Verônica Ursua. Boa noite a todos. Muito obrigada ao deputado Adriano Diogo por permitir, e a Vivian também, por organizar esse ato. É maravilhoso, porque para nós é muito importante. Dia 11 de setembro não é uma data assim alegre, para nós é muito forte, mas nós fazemos questão todos os anos de fazer uma homenagem a Salvador Allende, digamos a figura dele, Víctor Jara, Pablo Neruda, porque na verdade foram miles de chilenos que foram vítimas desta ditadura, alguns desconhecidos, desaparecidos que as famílias ainda estão esperando a aparição deles, enfim. Acho que no Brasil também teve essa situação, e é por isso muito obrigada por permitir a realização desse ato. Eu vou falar um pouco sobre os direitos humanos no Chile. Antes de começar a falar nas datas, eu penso assim, nós já escutamos o companheiro Renan, e ele falou mais ou menos da situação que estava no Chile em setembro de 1973. Ou seja, a direita, por um lado, atacando, o presidente ditava uma medida, mas a direita vinha imediatamente a fazer o contra. Nos últimos tempos, antes do golpe, enquanto as juventudes comunistas faziam as faixas, os murais lindos, maravilhosos, todos coloridos, vinha a direita, atacava, e nos muros de Santiago apareciam frases como "juntem raiva, chilenos", se já preparando o povo chileno para ir em contra do governo. Aparecia também "Jakarta se aproxima", assim, de repente, a gente ia nas ruas e aparecia essa frase. Eu não sabia o que era, perguntava para meu marido, e ela explicou assim: bom, Jakarta foi uma matança terrível, que houve uma noite de comunistas. E era assim, a gente estava preocupada, bem preocupada, porque se veia uma luta de classe muito forte. Então, é nesse contexto que se dá o golpe. Então, nesse dia 11 de setembro de 1973,
unidades blindadas do Exército e da Infantaria atacam o Palácio da Moneda, onde o presidente Allende e seus colaboradores mais próximos resistiam. Os aviões da Força Aérea bombardearam a Moeda, detiveram e levaram os colaboradores a centros ilegais de detenção. Uma medida que, logo depois do discurso do presidente Salvador Allende, é que se silenciam as rádios, Rádio Magallanes, Cooperativa e Corporação. E se suspendem os jornais Puro Chile, Clarín e El Siglo. Os partidos comunista, socialista e os partidos de esquerda são declarados fora da lei. O Congresso Nacional é dissolvido e se suspendem também depois outros partidos, como o Nacional, o Democrata Cristão e o Radical. É dissolvido também o Tribunal Constitucional e cessam-se as funções de prefeito, deputado e reitores de universidades públicas. Uma medida assim, bem forte que a gente citou muito naquela época é que a população é coagida a denunciar militantes e simpatizantes da Unidade Popular, que eles chamaram como traidores da pátria. Então, o que se veia assim? Carabineiros do lado, chamando as crianças nos bairros para que eles denunciaram quem era da Unidade Popular ou quem era simpatizante, para eles depois agir. São detidas milhares de pessoas, as quais são levadas ao Estado de Chile e ao Estado Nacional. Algumas são executadas logo dentro de poucos dias, como foi o caso de Víctor Jara. No mês de outubro de 1973, as igrejas viram que estava acontecendo esses crimes, não? E se cria o Comitê de Cooperação pela Paz no Chile, que reúne as igrejas para realizar uma ação ecumênica de ajuda às pessoas e famílias afetadas. Em junho de 1974, a junta militar criou a DINA, é a Direção de Inteligência Nacional. Depois ela vai ser substituída pela CNI, que é a Central Nacional de Inteligência. Quais foram os organismos repressivos? A DINA, que operou de 1973 a 1977. O objetivo dela era reprimir, desarticular e eliminar elementos subversivos. Foi dirigida pelo tenente-coronel Manuel Contreras, que foi comprovado que entre 1974 e 1977 foi pago pela CIA. No ano de 1977 foi criada a CNI, a Central Nacional de Inteligência, que dependeu diretamente do Ministério do Interior. Ela foi dissolvida em fevereiro de 1990, pouco antes do retorno à democracia. No início, logo depois do golpe, se capturou assim, massivamente aos partidos e às autoridades do governo da Unidade Popular, em diferentes partes do país. As vítimas eram executadas, os cadáveres eram lançados ao mar, ou então eram enterradas clandestinamente. Entre 1974 e 1977, essas ações são, em sua maioria, de responsabilidade da DINA. Sobre os métodos de tortura, teve muitos métodos de tortura que acho que também foram praticados aqui no Brasil. Eram dados golpes contínuos durante as sessões de tortura. Era uma das torturas. Outra é lesões corporais provocadas por instrumentos. Aí os torturados sofriam fraturas, mutilações, queimaduras provocadas por cigarros e, às vezes, ataques de cães. Se pendurava durante horas a fio. Se aplicou choque elétrico. Simulações de fuzilamento e humilhações, como comer fezes ou ser urinado pelos captores. Se colocava o prisioneiro nu ao sol durante o dia e à noite nas baixas temperaturas. Teve abusos sexuais, sobretudo praticados para as mulheres, estupros pelos algozes e às vezes por cães, introdução de ratos na vagina, etc. E outros também. Não?
A detenção de condições subhumanas, proibição ao asseio, à higiene, privação de sono, asfixia também. Além disso, eram obrigados a presenciar torturas de outros prisioneiros e também de familiares. O centro de detenção era em Valparaíso, estava o navio Escola Esmeralda, que é um navio onde ingressam os cadetes da Marinha, e ao tempo que eles aprendem dentro do navio, eles viajam. Esse navio estava ancorado em frente de Valparaíso, aí foram levados prisioneiros. Se utilizou também o navio Lebo. Se torturou em distritos policiais de Carabineros de Chile. Em campos de concentração, se criam campos de concentração. No norte, nas oficinas salitreras, na ilha Dawson, no sul do Chile, esse centro de detenção foi para os ministros e aqueles que estavam no governo. A ilha Quiriquina, que fica frente a Talcahuano, os estádios Chile, Nacional em Santiago e Municipal em Concepción. Também se adaptaram imóveis particulares como Villa Grimaldi, Venta Sexy, que foi outro lugar, e Londres 38, que era a Rua Londres, número 38, como centro de detenção e tortura. Entre 1973 e 1990, se praticaram todo tipo de violações aos direitos humanos. Em 1990, em março, eleito o primeiro presidente, após a ditadura, que foi Patrício Elwin. Em abril, ele cria a Comissão Nacional da Verdade e Reconciliação, para esclarecer a verdade sobre as graves violações aos direitos humanos ocorridas entre setembro de 73 e março de 1990. A comissão foi presidida pelo jurista e político Raul Rettig, passando-se a chamar então Informe Rettig. Esta comissão trabalhou 9 meses e entregou informe onde se detalharam 3.500 denúncias, das quais 2.279 pessoas perderam a vida. Destas, 2.115 por violações aos direitos humanos e 164 vítimas da violência política. Como medida compensatória para os familiares, se criou a Corporação Nacional de Reparação e Conciliação, de 1992 a 1997. O presidente dá a conhecer a síntese da comissão e pede perdão à nação em nome do Estado. Como essa primeira comissão foi a primeira comissão e foi criada logo depois do golpe, teve muitas pessoas que não se atreveram a prestar depoimentos e muitos familiares que tiveram medo. Então, também deixou de lado muitos casos que não foram qualificados como crimes cometidos pelo Estado. Então, em setembro de 2003, o presidente Ricardo Lagos dispõe um decreto para a criação da Comissão Vale, para suprir as carências da Comissão Rettig. E se chamou assim porque foi presidida por Sérgio Valles, um bispo católico que trabalhou na Vigaria da Solidariedade. Nessa outra comissão, as torturas e prisão não tinham sido contempladas, não? Por isso que se criou essa comissão. O primeiro informe da Comissão Valles foi dado a conhecer em novembro de 2004, no qual se registraram mais de 30.000 vítimas, das quais 28.459 por detenções ilegais, tortura, execuções e desaparecimentos. Teve um segundo informe, Valles, apresentado em agosto de 2011, que incorporou outras 9.800 vítimas e 30 casos de pessoas desaparecidas ou executadas, agregadas às que já tinham sido qualificadas anteriormente. No total, o número de vítimas supera os 40.000. 3.065 delas estão mortas ou desaparecidas entre 1973 e março de 1990. Esta segunda comissão operou durante 18 meses, desde o fim do governo de Michelle Bachelet até começos do governo de Sebastião Pinheira. Essas vítimas receberam pensão de 180 euros mensais e benefícios de saúde e educação. O que não revelam as comissões? Nos processos contra a DINA foram condenados alguns dos mandos encabeçados pelo seu diretor Manuel Contreras.
Aparecem outros, mas os torturadores foram muito mais, entre eles integrantes do Exército, Carabineiros e Marinha. Tiveram também inúmeros médicos, advogados, enfermeiras que torturaram e mataram de diversas formas os prisioneiros. O criminoso Manuel Contreras, o segundo homem depois de Pinochet, esteve preso entre 1995 e 2001 e a sua prisão se deve à criação do presídio de Punta Peuco, que mais pareceria um hotel a uma prisão. E se construiu essa prisão de Punta Peuco especialmente para a prisão de Manuel Contreras e para os outros prisioneiros e colaboradores da junta militar. Em setembro de 2011 foram processados ou condenados 40 generais, 82 coronéis, 42 majores, 338 suboficiais. Pode até parecer que ninguém comandou o combate aos supostos terroristas, já que a grande maioria dos oficiais, no momento de depor judicialmente, eram analistas ou funcionários administrativos. Até hoje, ainda aparecem provas das atrocidades cometidas pela ditadura, como é o caso dos pedaços de metal encontrados na costa de Caldeira, região ao norte de Santiago. Esses pedaços pertenceriam a trilhos onde os prisioneiros eram lançados ao mar. Isto foi possível devido a que um dos militares que participou da caravana da morte ter confessado antes de morrer o lugar exato onde os corpos dos prisioneiros foram jogados ao mar. Segundo declarações judiciais de suboficiais e mecânicos do Comando de Aviação do Exército, entre 1973 e 1977, pelo menos 500 corpos foram jogados ao mar de helicópteros. Atualmente existem processos em andamento contra muitos responsáveis de crimes cometidos, mas por falta de provas ainda estão impunes. O Chile precisa conhecer a verdade para que o povo chileno possa olhar para o futuro de forma digna. Obrigada. Então, vamos prosseguir. Bom, amanhã, depois você pode dar uma cópia desse texto para a gente. Né? Então, amanhã, eu estava procurando aqui o convite do Cido Faria, o companheiro entregou. Amanhã, às 12 horas, às 10 horas, amanhã, dia 12, às 10 horas da manhã, lá no ABC, no Centro de Memória do Grande ABC, inauguração da Sala do Memorial da Resistência, com a presença do prefeito Grana, Rua Arthur de Queiroz, 720, e às 18h30, aquela reunião que me referi de planejamento, lá no Sindicato Metalúrgico Santo André, do ato que vai ser feito pela vinda dos companheiros que virão do Chile. Que dia que eles virão? 23, 24 e 25, né? Vai ser um seminário Brasil-Chile. Serão dia 23, 24 e 25, será realizado um seminário Brasil-Chile, onde teremos os depoimentos dos brasileiros e dos chilenos, e serão comparadas as atrocidades que foram feitas no Chile e no Brasil, né? E vamos ver quem conseguiu fazer alguma coisa a mais. Também vai ser feito um livro que vai sair em dezembro sobre esse trabalho, né? E virão 6 companheiros do Chile. Os brasileiros realmente não sei os nomes deles. Não, esses 23, 24 e 25, né? Teatro Anhanguera. Na faculdade. Amanhã vai ter a reunião de planejamento. Vamos ver se alguém nosso aqui da Comissão da Verdade. Amanhã vai. Vai formar um memorial. Amanhã começa. Isso. É o Cido, o Stan e o Stan não. É o Cido, aquele companheiro da oposição sindical, né? E o Cido Carvalho, né? Irmão do Carvalho. Cido Faria, o Carvalho, Derli
e o companheiro lá da oposição sindical. O Ivan fez o levantamento, depois ele vai falar, mas, que é muita emoção. E a Vivian, você dá uma palavrinha no encerramento, Vivian? Você já, antes de encerrar, não, vai ter, mas já faz a tua fala amanhã daquela cerimônia de Cuba, né? Não sei se é uma cerimônia aberta, é uma forma de você também fazer uma breve saudação. Verdade, importante. Bom, boa noite a todos e todas. Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Amanhã vai ter uma gala cultural em homenagem aos 5 patriotas cubanos presos injustamente nos Estados Unidos, né? Faz 15 anos da prisão deles amanhã, dia 12, e vai haver uma gala cultural em homenagem a eles no Memorial da América Latina, uma pequena sala que tem no Museu da Criatividade, né? Uma sala não é muito grande, então recomenda-se que cheguem no horário. Começa às 7h. É uma atividade para lembrar, para reforçar essa campanha pela libertação dos 5. Na verdade, a gente já tem o René de volta em Cuba, né? Ele conseguiu a liberdade condicional, por assim dizer. Ele está em Cuba, mas a gente continua na campanha pelos 5, porque, como ele mesmo diz, enquanto não forem todos libertados, ele se sente prisioneiro do império ainda. Então, estão todos e todas convidadas. Então, vou aproveitar também, já que eu estou com o microfone na mão, e agradecer a presença dos companheiros e companheiras aí chilenos que prepararam com tanto carinho essa atividade, junto com a Comissão da Verdade, né? A gente tem feito um esforço de tratar desse tema, tratar da relação da repressão do Brasil com os outros países da América Latina. A gente tratou de uma audiência sexta-feira passada, onde o Emanuel Bezerra dos Santos foi preso vindo do Chile ou da Argentina, a gente não sabe exatamente aonde, mas certamente foi preso pela Operação Condor e foi enterrado aqui em São Paulo, em sepultura como indigente, né? Então, essa relação da repressão entre os nossos países, infelizmente, foi muito forte, foi muito presente e foi responsável pela morte de companheiros e companheiras e pelo desaparecimento, tanto no Brasil quanto nos outros países. Então, acho que essa audiência é muito importante. Queria agradecer a presença de todos, aproveitando. Ivan, faz a leitura. Bom, é só para a gente registrar que brasileiros que foram assassinados no Chile, participando da resistência ao golpe. Companheiro Túlio Quintiliano, que era um companheiro exilado, saiu daqui, era militante da VPR, foi para o Chile e foi assassinado lá. Jane Vanini, que era uma companheira que saiu do país para treinar em Cuba, voltou, quase foi assassinada aqui, foi para o Chile e se integrou ao MIR chileno e foi assassinada num cerco que ela segurou o fogo de barragem para fazer os outros companheiros conseguirem escapar da população. Luiz Carlos de Almeida, que era militante, a Jane era militante do Molipo, né? Luiz Carlos de Almeida, que era militante do Partido Operário Comunista, esteve preso no Brasil, saiu, se exilou no Chile e foi assassinado no primeiro ou segundo dia, executado na rua, resistindo ao golpe no Chile. Nelson Souza Coll, também do POC, saiu do país e foi se integrar à luta do povo chileno na defesa da democracia e do socialismo. E o companheiro Vânio José de Matos, que era um policial militar aqui de São Paulo, que sai do país, trocado pelo embaixador suíço, e se integra ao MIR chileno, e também é assassinado 3 meses depois de implantada a ditadura, resistindo aos assassinos a serviço do imperialismo. Então, agradecendo a presença de todos, de todas, ao pessoal da Venezuela, agradecendo a vocês pela beleza deste ato. Então, já vamos caminhando para os finalmente, né? Vamos tentar apoiar os companheiros lá de Santo André, que estão fazendo um esforço muito grande
para esses 3 dias. E agora, para ir para o encerramento, os 2 grupos, né? Latino-Americanto e o Canto Livre e América Morena. Muito obrigado por esses textos tão bem elaborados, como se fizéssemos uma comissão da verdade, né? Aqui das nossas dificuldades. Gostaríamos até, aqui tem um companheiro, Renan Quinalha, que é especializado nesse tema. Queríamos convidar vocês para um dia organizar uma sessão específica sobre essas comissões da verdade do Chile, apresentar o trabalho, as conclusões. Seria uma contribuição e um aporte muito importante para a nossa comissão, tá bom? Muito obrigado. Então vamos aos companheiros. Vai passar, desculpa. Primeiro vem passar o vídeo Venceremos e depois as 2 últimas apresentações musicais. Aquí va todo el pueblo de Chile, aquí va la unidad popular, campesino, estudiante y obrero, compañeros de nuestro cantar, consabiente de nuestra bandera, la mujer ya se ha unido al clamor, la unidad popular vencedora será tumba del yanqui opresor. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Con la fuerza que surge del pueblo, una patria mejor hay que hacer. A golpear todos juntos y unidos, al poder, al poder, al poder. Sin la justa victoria de Allende, la derecha quisiera ignorar. Todo el pueblo resuelto y valiente, como un hombre se levantará. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Venceremos, venceremos, con Allende en septiembre a vencer. Venceremos, venceremos, la unidad popular al poder. Boa noite a todas, boa noite a todos. Nós fazemos parte do grupo latino-americano, que é um grupo musical composto pelo Maurício, por mim, Charaju Pablo, por uma companheira chamada Marina Tavares, que não pôde comparecer aqui esta noite, vai estar conosco. Com muita alegria, com muita satisfação, com muita dor também, e com muita sede de fazer a Revolução Latino-Americana, que a gente aceitou esse convite. Gostaríamos de agradecer na figura da Vivian Mendes, do deputado Adriano Diogo, do Canto Livre, principalmente na figura da Verônica, minha amiga, a quem eu vou dar, me permito dar um abraço nesse momento. E a gente queria interpretar uma poesia e uma canção em homenagem à luta do povo chileno. Poesia que a gente queria recitar aqui para vocês é uma poesia de um poeta uruguaio chamado Mário Benedetti, em homenagem a
Salvador Allende. E o nome dessa poesia é Allende. Tem que falar no microfone, senão não grava. Allende. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y callar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que eran una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército, pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. ¡Viva Salvador Allende! ¡Viva! Vamos a hacer una canción de un cantautor cubano en homenaje a la lucha del pueblo chileno. Una canción de Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas. Más temprano que tarde, sin reposo, retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de sus ruinas y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada
y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Muchas gracias. Muchas gracias. Boa noite a todos. Eu não posso agradecer o Canto Livre porque eu sou diretor musical, né? Então, eu vou agradecer a Vivian, ao deputado Adriano Diogo, à comissão, à própria Assembleia que disponibilizou o espaço para que a gente pudesse estar fazendo mais uma vez esse ato que acho que é praticamente uma obrigação, né? De nós, chilenos e filhos chilenos, identificados com e brasileiros também, claro. Todo tipo de gente, né? Que se sente, de alguma maneira, identificado ou afetado pelo que aconteceu exatamente há 40 anos atrás. E, bom, enquanto eu acho que cada um aqui tiver com vida, nós vamos continuar fazendo esse papel, cumprindo essa função. Vamos fazer mais duas, juntos. O América Morena, que, se o América Morena me der a honra de apresentar. João Paulo na percussão. Agustín no violão e voz. Juan Nano no violão e voz. Germano Charango. E vou apresentar o Canto Livre também. Na percussão, Luquinhas. Ana no bombo. Voz e charango, Francisco. Verônica, que também é parte do Canto Livre. Tá, ninguém precisa saber que é minha mãe. Adriana, voz e percussão adicional. Renan, que também é do Canto Livre, fundador do Canto Livre, junto comigo há 14 anos atrás. Ah, é verdade. Eu não pude. Bom, e... Ah, tá. E eu. E, bom, vamos fazer duas músicas. A que a gente vai fazer agora. Eu acredito que muita gente que está aqui conhece e que, se possível, acompanhe com a gente, porque essa praticamente foi um hino, né, da batalha, né, pela defesa do governo da UPEA e homenagem ao presidente Allende. El pueblo unido jamás será vencido. 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 Puede cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer.
Bom, a gente vai fazer a última música aqui, dando o encerramento do ato. E essa música fala exatamente do que... Praticamente uma síntese, né, de tudo que se tratou aqui nesse ato, né? A música se chama Para que Nunca Mais em Chile. E dá exatamente essa ideia, que é o que a gente não quer e não quer mais ver. Que nunca mais no Chile a gente possa estar presenciando exatamente o que se deu. Nem no Chile, nem em nenhuma parte do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Na história, né? Aliás, na história, né? Não só no Chile, como no país, né? Do partido do Chile, uma coisa importante, quando não podemos analisar o golpe militar no Chile, o golpe militar no Brasil, temos que pensar no contexto latino-americano. O imperialismo está aí e hoje está batendo de novo a porta e não para de bater. Se a gente não pode dormir, temos que pensar no contexto da América Latina. Não foram só os jovens brasileiros, foram os jovens latino-americanos que deram a vida. Foram nossos pais, foram nossos avós. E hoje a gente está sendo chamado a dar a vida mais uma vez. São 40 anos, mas não são 40 anos de derrota. São 40 anos de luta. Começamos a lutar o dia do golpe militar. Queremos reconquistar o sonho da gente, do socialismo é possível. E esse sonho nos corresponde a nós. A cada um de nós, fazer que se faça realidade. Hoje, quando no Brasil se forma a Comissão da Verdade, é uma esperança. Começou aqui no Brasil, eu ouvi outra vez uma pessoa que falava assim, Pau de Arara. Como uma pessoa que não conhece português ouve a palavra Pau de Arara sendo torturado? Os Estados Unidos implantou aqui em São Paulo a escola de tortura para a América Latina. Tá? Foi aqui do lado nosso. Daqui que se importou. E muitas pessoas da América Latina ouviram português e escutavam a palavra Pau de Arara. Porque os torturadores foram treinados aqui, por os americanos. E os americanos, de novo, estão aí. Então, para que nunca mais em Chile, para que nunca mais na América Latina, o imperialismo, capitalismo, olha, eu sempre falo, talvez um erro que a gente comete, às vezes, é achar que a gente venceu. A gente nunca pode baixar a guarda. Eles estão aí. E a luta continua. E no final, a gente tem uma coisa, além de fala, a história é nossa, a história ela faz o povo, a história ela faz o povo, escreve o povo. Portanto, a vitória será nossa. Um dia, a primavera vai chegar para a gente. Eu cometi um sério erro aqui, eu esqueci de apresentar nosso diretor técnico aí, praticamente, que faz toda a propaganda e marketing aí, né? Mário Carrasco Ruiz ali, que acabou de falar. Aqui sempre apoiando de alguma maneira, faz tempo aqui, o camarada Miguel Godoy Condori, do norte do Chile, da Associação Salvador Allende, que sempre esteve com a gente aí, em todo momento do Canto Livre. Bom, fazer uma homenagem ao Lucas. Depois eu te pago um uísque. Demasiado tiempo de abrazar a los que partieron me ha cansado. Demasiado tiempo de zarpazo mortal a los que amo me ha cansado. Demasiado tiempo, demasiado me ha cansado. Y desde mis ojos cansados, y desde mi pelo cansado, y desde mi llanto cansado, penetro en tus ojos, y tus ojos se agrandan, y nuestra mirada de ayer es